Vi hoje um irmão dessa casa precioso, que tem sido um pastor, um homem de Deus, não só porque tem pastoreado o rebanho do Senhor, mas porque um bom marido, ele é um bom pai, é um homem exemplar no trabalho, na conduta, na postura, tem as características de um presbítero, características de um homem de Deus na Bíblia, um homem aprovado. Tenho a alegria de ter com a gente aqui. Então quem vai falar com a gente hoje é o William, o Lilinha. Por favor, Lilinha, sobe aqui, a gente quer te ouvir. Vamos ouvir o que o Lilinha tem para nos trazer através de Jesus aqui. Vamos orar por ele, estende a mão para cá. Senhor Jesus, nós celebramos a vida do William. Ele tem sido um homem íntegro, tem representado bem o teu nome na terra. Nós oramos para que ele, com alegria, com leveza, com tranquilidade, com aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Espírito Santo usa ele com maestria e precisão. Nós o abençoamos e celebramos a vida dele em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas mais uma vez pela vida. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje está bem tranquilo de ministrar, né? Domingo o pastor trouxe aquela palavra tão enriquecedora para a igreja, mostrando as fotos, o testemunho. Segundo, o Davi Lago. Terço, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E quinto, Lilinha. Eu fiquei super tranquilo com isso. É sempre um prazer estar aqui, né? O reino de Deus não é comparação quem faz são os homens. É uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês. Na bem da verdade eu me sinto como aquele menino diante de Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos. Não tenho nada para oferecer, não tenho pretensão de oferecer nada, mas eu tenho um coração temente a Deus, disposto a servir a igreja. E eu quero contribuir hoje, essa noite, com o reino de Deus, com aquilo que Ele tem feito na minha vida, contar um pouquinho da nossa história e trazer uma palavra para que a glória de Deus seja manifestada nesse lugar, amém? Por favor, abram vossas Bíblias em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos 19 ao 21. Quem achou diz amém. Glória a Deus, amém. Antes de ler esses versículos bíblicos, eu gostaria de falar para vocês o porquê que eu quero discorrer deles acerca dessa noite. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas por muitas vezes eu indaguei o Senhor, perguntando: Senhor, por que o Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida? Por que o Senhor permitiu que a minha mãe, com 13 anos de idade, na primeira menstruação dela, engravidasse de mim? E logo aos 16 anos já havia uma separação, um órfão de pai vivo, uma menina de 16 anos criando outra criança. Dizem que no Hospital São José, o dia que a minha mãe me ganhou, disseram assim as enfermeiras: olha, aquela menina acabou de dar luz para a criança. E eu sempre indaguei o Senhor e sou verdadeiro, vim aqui hoje me despir diante do meu pastor, diante da igreja de Jesus. Eu sempre fui muito verdadeiro em dizer para todos assim, quando eu conto meu testemunho, foi difícil, foi muito difícil. Nós nos tornamos suscetíveis a muitas coisas. Vocês imaginam uma menina de 16 anos morando sozinha, com uma criança para criar, e nós somos expostos a coisas que eu não me orgulho, mas que forjaram o meu caráter. E eu dizia: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Se a Bíblia fala que o Senhor tem tesouros e os seus tesouros são preciosos, por que o Senhor permitiu que eu viva isso? Por que o Senhor não me dá esses tesouros preciosos? E eu cresci, pastor e irmãos, com essa sede de Deus. Um dia eu vou encontrar o Senhor, um dia Ele vai me encontrar. Tanto é que com 9 anos de idade, numa igreja ali no bairro Cristo Redentor, na Corda Bamba, quando inaugurou a igreja, eu até fui no aniversário de 25 anos da igreja, há uns anos atrás.
Numa igreja, Assembleia de Deus, com 9 anos de idade, eu aceitei Jesus. Fui lá para frente, sozinho, na cara e na coragem. Porque eu queria mais de Deus. Eu sabia que eu precisava me saciar e me deleitar nele. Então o Senhor nos trouxe até aqui. E a Bíblia fala bastante sobre os tesouros, sobre aquilo que a gente vai ler agora. Eu estou só fazendo uma introdução. Revelando que os tesouros de Deus são espirituais, eternos e mais valiosos do que qualquer riqueza que se pode conquistar nessa terra. Vou repetir para vocês. Os tesouros do reino de Deus, revelando que eles são são espirituais, eternos e mais valiosos do que qualquer riqueza terrena. Quem está comigo? Amém. Glória a Deus. O prazer do Senhor está em esconder os seus tesouros. E olha o que eu vou te dizer, meu irmão, para mim e para você essa noite. E o nosso prazer está em encontrá-los. O nosso prazer está em encontrar esses tesouros de Deus que estão escondidos nele para nós. É ou não é? Não tem uma sede dentro de nós? Senhor, me mostra o que tu queres de mim. Me mostra o que tu quer fazer na minha vida. Vamos ao texto. Mateus capítulo 6, 19 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Vou pegar minha Bíblia aqui para ficar mais claro. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso... Amém. Onde estiver os nossos tesouros, também vai estar o nosso coração. Mateus 13:44 completa esse texto dizendo: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O valor do reino de Deus é tão grande que faz com que todos os outros bens se tornem sem importância para nós. Tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente deseja como homem é lícito. Mas a presença do Senhor é o principal nas nossas vidas. A presença de Jesus é o mais importante para cada um de nós. Vejamos alguns exemplos práticos disso que eu estou falando. No nosso relacionamento com Deus, como funciona? Quando a gente experimenta pela primeira vez aquela paz e aquela liberdade que o pastor Telmo acabou de falar aqui, né? Que a gente não precisa beber, que agora a gente é livre. E eu sou tão livre que eu faço a escolha de não beber. E me contento com isso. Eu venho de uma família que gosta de uma cervejinha. E por muitos anos, sem sabedoria, eu tive dificuldade de lidar com isso. Porque eu dizia, não posso ir lá porque eles estão bebendo. Porque eles vão falar coisas que talvez me contamine. Ei, escuta uma coisa que eu vou dizer para mim e para você essa noite, meu irmão. Não pode se esconder uma lâmpada debaixo da mesa. A gente tem que vir para o centro da casa, para que a luz do eterno brilhe. Hoje, pastor, hoje, meus irmãos, eu vou nas festas. E às vezes eu até sento do lado de quem está bebendo e digo, e aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Abra um diálogo. Porque Jesus, ele se abaixou diante daquela mulher e conversou com ela aqui. Jesus é simples. Quem complica é a caravana. Jesus sempre nos ensinou que é simplicidade, é equidade. Jesus se abaixava diante das crianças, deixa vir as criancinhas a mim. Porque Jesus se colocava no mesmo plano, no mesmo nível. E os homens estão deturpando isso. A gente não, eu sou tão espiritual que eu não posso me achegar. Muito pelo contrário, eu sou tão espiritual que eu devo me achegar. Para que a glória de Deus seja manifestada em qualquer lugar onde eu estiver. Amém? Em Cristo nós percebemos que nada do que possuímos antes, prazeres momentâneos, bens, status, se comparam. Assim a gente deixa de lado velhos caminhos para viver plenamente esses tesouros de Deus. No nosso casamento e na nossa família,
Outra palavra que traz direcionamento acerca dos tesouros. Um marido, uma esposa que entende que proteger a união é mais valioso do que ter razão, abre mão da razão e fica com a pérola preciosa que é o casamento. Quantas separações nós estamos tendo nos dias atuais por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, de não entender o lugar do homem e da mulher no casamento. Quantas famílias destruídas e o diabo roubando o tesouro precioso que Deus deu, porque a família é um plano de Deus para o homem. A família é um plano de Deus para o homem, e o diabo com as suas setas atacando os casamentos e a gente paralisando. Não, eu prefiro ter razão. Não, meu irmão, baixa. Olha só, no mesmo nível. É melhor ter paz do que ter razão. É cuidar do tesouro que é o casamento. Na nossa fé, diante de escolhas difíceis. Olha comigo, estava pensando nesse exemplo aqui para trazer essa noite. Nós, no nosso mercado de trabalho, tão concorrido que é, recebemos uma proposta para ganhar mais. Para ganhar mais. Só que lá a gente vai ter que fazer um esqueminha. Desviar uma carguinha, fazer um negocinho, sabe, meu irmão? Quem aqui sabe o que eu estou falando? Uma notinha fiscal, o que é? Passa tira uma, não tira outra. A gente sabe como funcionam as coisas. Mas eu prefiro, diante de Jesus, ganhar menos, com dignidade, sabe? Não usurpando de ninguém, honrando o nome do Senhor, para que a glória dele seja manifestada, amém? Tem uma cena do filme Corajosos que o irmão é confrontado, quem assistiu? Bastante gente assistiu, que o irmão é convidado, né? Ele é feito um teste com ele para isso, e aí depois que ele se nega a fazer o esquema, era um homem como você que eu estava procurando. Sabe, meus irmãos, são homens assim que as empresas estão procurando. Homens posicionados que guardam o tesouro que o Senhor deu, honestidade, caráter. O pastor Telmo fez um elogio aqui que chegou a arrepiar por dentro na hora que eu subi. Obrigado, pastor, pelo teu coração. Mas de verdade, meus irmãos, eu e você, nós sabemos que a nossa dependência é total do Senhor. Por nós mesmos nós somos maus. Por nós mesmos a gente faz esquema. Por nós mesmos a gente mente para nossa esposa. Por nós mesmos a gente entra nesses sites que não devemos entrar. Mas quando o Espírito Santo vem, mano, meu irmão, quando o Espírito Santo vem, quando Ele comanda a nossa vida, não é porque a gente está sozinho num quarto, a gente vai assistir um vídeo que não deve. Muito pelo contrário, se a gente está sozinho no quarto, está queimando, Senhor, quero aproveitar esse momento da Tua presença, me ajuda. Quantas vezes, pastor, eu fui no corredor da minha casa e eu escutei o meu filho no quarto orando e chorando. E eu olho e digo assim, Senhor, eu não fiz nada para merecer isso. E o Senhor diz, a minha graça te basta, anda no meu caminho, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E esse é o nosso compromisso como homens de Deus, amém? Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso compromisso, aleluia. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória é tua. O ponto central dessa palavra é que Jesus está mostrando que o reino dos céus não é apenas mais uma opção de vida. Não é mais uma opção de vida. Ele é a descoberta que reorganiza todas as outras prioridades na nossa vida. O reino de Deus é a descoberta que reorganiza tudo. Tudo. Reorganiza tudo. Quem entende o seu valor, decide sem nenhum pesar em renunciar àquilo que for preciso. Renuncia que vai valer a pena. E eu quero falar dos tesouros em Cristo, eu falei dos tesouros escondidos, né? Olha o que a Bíblia fala em Colossenses 2, 2 e 3. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento.
Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Todo o verdadeiro tesouro está escondido em Cristo Jesus. Está escondido em Cristo Jesus. Eu vou lhes provar essa noite. Olha só. O homem com o QI mais elevado do mundo, quem conhece? Olha só, ele soma 276 pontos em testes de coeficiente intelectual. É um homem chamado, é um sul-coreano chamado Young-Hong Kim, considerado o homem com o maior QI do mundo. E ele surpreendeu todo o público ao afirmar que a Bíblia é a verdadeira chave para a inteligência. Olha que coisa linda. Ao contrário de que muitos esperam de um gênio moderno, na sua maior fonte de sabedoria não está nos livros de ciência ou nas fórmulas matemáticas. Está nas escrituras sagradas, o irmão afirma. Glória a Deus, estão entendendo? O homem com o QI mais elevado do mundo fala: a minha sabedoria, os meus conhecimentos que eu estou colocando para fora, vêm da palavra de Deus. Isso é bom para provar no nosso tempo presente. É bom ter um homem assim. Depois vocês procurem saber dele. Ele fala que não existe conhecimento maior do que aquele que é revelado por Deus. Foi através da palavra que eu alcancei a minha capacidade máxima de entendimento. Meu Deus, essa semana eu estava assistindo com meu filho aquela cena quando o rei Salomão é pressionado por aquelas duas mulheres sobre qual é a mãe do bebê. Quem sabe da história? E todo mundo sabe, glória a Deus. E é incrível a gente se colocar na situação do rei naquele momento. Se a sabedoria dele não viesse do alto, o que deveria ser feito? Não sei. Vendo a cena física, porque eu só tinha lido, pastor, vendo a cena física eu fiquei, aquela pressão, a multidão pressionando ele, e ele dizendo: olha, corta o bebê no meio, dá para as duas. A mãe imediatamente se joga na frente e fala: não, pode dar para ela. Isso é uma sabedoria do alto, e ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Efésios 3:8, para continuar sendo muito bíblico no que eu estou falando essa noite, vai dizer: as insondáveis riquezas de Cristo. Eu estou falando de tesouro, de riquezas em Cristo, né? Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo menciona a palavra insondáveis. E olha que interessante, insondável é aquilo que é profundo demais para ser compreendido totalmente. Gente, estão entendendo? Insondáveis riquezas de Cristo. Insondável é aquilo que é profundo demais para ser compreendido. Lembra que eu falei no início? Eu não entendi algumas coisas. E eu questionava o Senhor. Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Insondável é aquilo que ultrapassa a capacidade humana de entender, que não pode ser sondado, medido ou investigado. E aqui eu acho que vocês vão gostar. É como um oceano. Você pode mergulhar nele, desfrutar da água, mas jamais pode tocar o fundo ou medir toda a sua extensão. Estão entendendo? É como um oceano. Você pode mergulhar nele, você pode se deleitar nas águas, mas você não pode tocar o fundo. Essas são as insondáveis riquezas de Deus. É muito, muito, muito para nós. E está tudo aqui, já é dado por herança. Basta um posicionamento nosso em direção àquilo que Deus tem para nós. E o que o inimigo tem feito, pastor Lilinha, para roubar e nos afastar dos tesouros de Deus? E aqui agora eu quero entrar na parte de algumas coisas que têm acontecido e trazer um alerta para a igreja. O inimigo busca roubar todos os dias aquilo que Deus já nos deu, aquilo que já é nosso por herança. E ele luta de todas as formas para atrapalhar o nosso casamento, para atrapalhar a criação dos nossos filhos, para atrapalhar o nosso desenvolvimento profissional e intelectual. Ele luta. Eu quero ler com vocês Isaías 42:8. Não precisem abrir, mas eu vou ler aqui.
Se quiserem acompanhar, a Bíblia diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Aqui está o grande segredo que o inimigo tem tentado nos atacar. Olha o que Deus fala: não divido a minha glória com ninguém. E o inimigo está tentando roubar isso. Está tentando roubar a glória e a presença de Deus, a arca da aliança de Deus nos nossos corações. A glória pertence somente a Ele. Ele não compartilha sua honra com ídolos, com falsos deuses ou com qualquer outra criatura. Nossa geração, eu estou junto com vocês, meus irmãos, nisso, tem levantado os bezerros de ouro desse século. A nossa geração tem levantado bezerros de ouro nos dias atuais. Modernos, bezerros de ouro modernos. E tem encaixado esses bezerros de ouro nas nossas rotinas. Carreira, dinheiro, status. Até mesmo o celular pode se tornar um Deus. Tira o Instagram do irmão a semana para ver. Tira o aplicativo do Tigrinho. Deus o livre, está amarrado. O celular hoje domina a nossa mente, domina o nosso tempo. Quantos de nós aqui temos deixado, por exemplo, o dinheiro se tornar um Deus nas nossas vidas? O dinheiro tem se tornado um ídolo para nós e o dinheiro se torna a nossa prioridade máxima em tudo que a gente faz. Isso nos leva daí a perder a nossa paz, perder os nossos valores, pois o nosso coração se perde e os nossos valores se corrompem. E aí sabe o que acontece? A nossa paz desaparece. É ou não é? Se a conta está no azul, está tudo jóia. Se a conta está no vermelho, meu irmão, não é assim. O dinheiro não pode ser um Deus e não pode roubar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Quando a gente valoriza o nosso status, que foi algo que eu coloquei aqui, nosso coração ficou orgulhoso. Eu sou membro da Abapai, sou amigo do pastor Telmo, trabalho na empresa tal, tenho um cargo, tenho um carro. Gente, o status nos afasta de Deus. E olha como é perigoso o orgulho. Olha o que o Tiago vai dizer. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe? Às vezes o plano de Deus está ali. O pastor já nos ensinou, né? A bênção, ela está aqui. E a gente precisa caminhar em direção à bênção. Mas daí a gente se desvia. A gente vai para lá. Aí depois a gente vai para cá. E o caminho de volta é tão mais difícil do que o caminho daqui. O caminho que a gente deve seguir. Muitas coisas não estão acontecendo porque a gente está colocando esses ídolos falsos no lugar de Deus na nossa vida. Prestem atenção nisso. Também estou prestando. Vale a pena para nós como homens cuidar disso aqui. Mas é pecado ter um bom nome, Lilinha? Claro que não. Na verdade é uma obrigação do cristão ter um bom nome, uma boa reputação. Mas o problema é quando isso é mais importante do que aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Estava falando para o pastor antes do culto, uma das características dele que eu mais gosto é o fato dele saber lidar com todas as pessoas. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. Sabe, lá no teu trabalho, tu fosse chamado para tratar a faxineira da mesma forma que tu trata o senhor. Sabe por quê? Porque se Deus quiser te levantar, Ele vai usar a faxineira no dia que ela estiver limpando a sala do Senhor para falar de ti. Quem está comigo? Amém? Então assim, nós temos que ser integrais. Não dá para tirar férias de Jesus. Não, mas das 8 às 6, das 8 às 18, eu não posso mostrar que eu sou crente. Essa semana eu estava diante do meu CEO lá da companhia, discutindo algumas coisas. E eu falei para ele, eu disse, olha, eu não posso ser juiz sobre essa causa. Uma causa delicada, difícil, que a gente está administrando lá. Eu não me considero no direito de ser juiz dessa causa. Por quê?
Mas porque o erro da pessoa não deve ser colocado em evidência. E aí eu vou expressar o meu ponto de vista acerca de algo que talvez eu não esteja correto. E o meu ponto de vista não passa da vista de um ponto. Então eu não me sinto no direito. E aí ele olhou para mim assim, aí eu lembrei da cena de Salomão lá. Aí tu vai pegando, isso é bíblico. Tu vai falar de alguém que não está presente? Quem está comigo? Parece que bugou o Windows aí, como diz o pastor. Tu não pode falar mal, meu irmão. Tu é sal, tu é luz. Tu não pode, a gente não pode falar mal. Nosso papel é edificar. Aquilo que não edifica, sai da nossa boca. Se não edifica, não deve ser falado. Sabe aquela rodinha? Tu sabia que o irmão ali... Meu irmão, tu vai falar bem ou mal? Não, vou falar mal. Não é falar mal, vou falar para a gente orar. Está amarrado, Satanás, então chama ele. Se é para a gente orar, chama ele. Aí a gente ora junto. Não, mas daí não dá, né? Ele vai ficar constrangido. Então não vem contaminar. Porque quando tu destrói o irmão para mim, tu estás colocando o inferno dentro de mim, através da vida do irmão. É ou não é? Eu não vou pré-julgar o irmão toda vez que eu olhar. Não, esse aí é picareta. Não destrói o teu irmão para o outro. Aleluia. Não destrói o teu irmão para o outro. Protege a igreja. Protege a igreja. São grandes os perigos da idolatria. E vamos ver isso aqui à luz da palavra. Daniel 9:5 vai dizer: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro passo para nós cristãos é reconhecermos as nossas limitações e os nossos pecados. Sabe, meus irmãos, a gente não tem, está falando com o pastor Fabianinho antes, a gente nem tem pregado sobre batismo aqui quase na igreja. Alguém tem visto? O pastor quase nem tem pregado sobre batismo. Só que cada batismo a gente se surpreende com o número de pessoas. Por quê? Porque a porta está aberta para mim e para você. Não é porque a raba pai aceita tudo. Não é. É porque tem pão na casa de pão. Sabe? Se você é pecador, bem-vindo ao time. Dá a mão para mim aqui. Tem um lugar na mesa. Tem um lugar na mesa. Eu gosto de uma frase que eu aprendi que diz que o evangelho é um mendigo falando para o outro onde tem pão. Então se eu, como irmão mais velho, entender que eu sou um mendigo e que eu estou dizendo para o outro: ei, vem que tem pão, glória a Deus, eu estou cumprindo aquilo que eu fui chamado, eu não posso ser juiz sobre uma causa. E o Espírito Santo vai convencer, o Espírito Santo vai convencer. Mas o irmão ainda toma uma cervejinha, o irmão ainda fuma um cigarrinho. O pastor conta o testemunho da irmã que ele batizou com cigarro no bolso. Está entendendo o que Deus pode fazer? Agora o nosso papel não é fechar a porta, não é ser o irmão mais velho e não se alegrar com o retorno de algum irmão para casa, como com o retorno do filho pródigo. Temos nos afastado de Deus, como diz o texto, mas estamos mantendo as nossas aparências religiosas. Estamos dentro da igreja, cumprimos rituais litúrgicos, mas nosso coração está lá fora. A gente vem aqui, cumpre o ritual litúrgico, mas a nossa cabeça está lá fora. E aí o pastor Telmo nos vê aqui no domingo, né? Pastor Telmo a gente pode enganar, com um sorriso, né? Com uma boa fala, com uma fala branda, mas a Deus a gente não pode enganar. Estão entendendo? Então assim, não vamos manter a aparência religiosa para agradar pessoas. Vamos mergulhar nesse rio. Ezequiel 47, né? Vamos deixar a água cingir os nossos lombos para que a gente perca o controle, para que esse rio de água viva flua em nós. O salmista enfatiza que os ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. E quem confia neles é semelhante a eles. Estão entendendo? O celular, se a gente confia no celular, a gente vai se tornar semelhante a ele. Se a gente confia no dinheiro, a gente só vai pensar em dinheiro. E gente, eu não estou aqui dizendo que o dinheiro é ruim, pelo amor de Deus, tá? Se tiver sobrando aí, pode mandar aqui, glória a Deus.
mas é saber usar com discernimento para que a obra de Deus... A minha esposa fala uma coisa que me agrada muito, que ela fala assim, ó: Deus só vai nos dar dinheiro para uma coisa. Fala, amor, ela é bem crente assim, e direta. Quem conhece sabe. Fala, amor, por quê? Se Deus dá dinheiro na nossa mão, é para a gente abençoar a igreja. É para a gente cuidar daquele que não tem, do órfão, da viúva, do necessitado. Sabe, meu irmão, é para isso que Deus nos abençoa. Por que a gente vai fazer? Vai botar no caixão de 7 gavetas e vai levar? Vamos ser felizes. Vamos fazer as pessoas terem acesso àquilo que talvez elas não puderam por algum erro ou por algum momento da vida que não lhes foi permitido. Amém? Vamos estender a mesa. Jeremias 2,13 nos alerta: o povo trocou a fonte de água viva por cisterna rachada. Sabe, esse povo que Jeremias está falando sou eu e você. A gente trocou a presença por algo vazio. E tem um convite para nós essa noite aqui, né? Tanta graça estabelecida. Idolatria não é apenas uma estátua, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, amém? Conseguiram entender o que o diabo está fazendo? Está claro? Amém. Isaías 44 diz: o profeta evidencia a minha e a sua tolice, né, em fabricar falsos deuses. Olha o que ele diz: o homem corta madeira, parte usa para cozinhar e se aquecer, e o resto transforma em um Deus para adorar. Hoje a gente não esculpe mais imagens, mas a gente adora a nossa rede celular, a nossa rede social. A gente adora o dinheiro, como eu já falei. E o salmista declara que aqueles que fabricam ou confiam em ídolos acabam se tornando semelhantes a ele. E o que significa isso, semelhantes a ele? Sem discernimento espiritual, sem vida verdadeira em Deus, insensível, cego, mudo, impotente no espírito, e a gente deixa de ouvir a voz de Deus. E olha que interessante, uma frase que eu ouvi há uns dias atrás: só reconhece a voz do diabo quem primeiro conhece a voz de Deus. Uau, quem está falando? É Deus ou é o diabo? Eu não sei, eu só vou saber se eu conhecer a voz de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu só vou saber se é o diabo que está mandando eu ir, se eu conhecer a voz de Deus, porque senão eu vou ficar confuso. Aí eu preciso ligar para o pastor, ligar para o irmão mais velho e dizer: olha, eu estou em dúvida aqui, o que eu faço? A maioria dos conselhos, pelo que eu conheço os irmãos, é assim: tu já orou? Não é? Tu já orou? O que Deus disse? Eu não consigo ouvir Deus. Não, então nós vamos orar para te ouvir Deus. Porque não... o conselho é bom, a Bíblia fala, o conselho é maravilhoso, na multidão de conselhos há sabedoria, mas de dentro para fora primeiro. De dentro para fora primeiro. Daqui a pouco tu quer ouvir o conselho de um irmão, mas lá na tua casa a tua esposa já disse que não concorda. Ei, Deus, pega. Eu já passei por situações assim. O irmão: eu queria perguntar para ti uma situação. Certo, irmão, e o que a tua esposa pensa disso? Ela não concorda. Irmão, então não precisa nem vir falar comigo, cara. Não é? Se a tua esposa não concorda, o que a Bíblia fala? Reino dividido não subsiste. Se o reino está dividido na tua casa, tu vai querer a aprovação do Lilinha, do Fabianinho, do Eliezer? Não. Tem que ter a aprovação de Deus. E a tua esposa é a voz de Deus dentro da tua casa, hein? Ouve ela. A idolatria não apenas desonra a Deus, mas transforma o adorador naquilo que ele adora. Aquilo que ocupa a nossa mente revela os nossos ídolos. E olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala em relação ao oposto da idolatria na igreja de Corinto. 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia! Acaba que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos, não tem jeito. Não tem jeito.
A gente é parecido com aquilo que a gente adora. Se a gente adora ídolo, a gente se torna vazio. Mas se a gente adora a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Amém? Amém. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de ler o nosso chamado a adorar o verdadeiro Deus. Olha que coisa linda, Crônicas 17, 20. Senhor, não há ninguém como Tu, e não há Deus além de Ti, conforme tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Esse versículo faz parte de uma oração de Davi, na qual, depois que o profeta Natã lhe transmite a promessa de Deus sobre tudo o que ia acontecer na vida dele, e que seria estabelecida através da descendência dele, Davi, ao ouvir aquela promessa, se coloca em humildade diante de Deus, e reconhecendo que é pequeno e exaltando a grandeza do Senhor. Isso é o que a gente deve fazer essa noite. Reconhecer a nossa pequenez e exaltar a grandeza do nosso Pai. O Senhor é a minha porção e o meu cálice. Tu sustentas o meu quinhão. Não tenho bem nenhum além de Ti, Jesus. Aqui Davi está expressando a confiança e a alegria que ele tem em Deus. Ele reflete uma dependência total. E é isso que eu queria te fazer o convite essa noite. Para a gente ter uma dependência total no Senhor. Que você e que eu, que nós possamos sair daqui essa noite dizendo: Senhor, nós colocamos toda a nossa dependência em Ti. Sabe, como eu disse no começo, eu não vim trazer uma palavra para homens emocionados. Eu vim trazer uma palavra para homens posicionados. Para a gente sair daqui e dizer: o que está me roubando do Senhor? É o dinheiro? É o status? É o celular? O que tem me tirado da presença de Deus? O que tem afetado a minha vida como homem? Por que eu não estou construindo um pavimento correto? Onde eu estou errando? É essa reflexão que eu te convido essa noite. Nós temos crido e confiado naquilo que o Senhor tem para nós? Não precisa me responder. E eu encerro com um convite para mim e para você essa noite. Apocalipse 2, 4, 5 vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde tu caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu candelabro. Gente, não se trata da gente perder a nossa fé, mas sim de uma frieza espiritual. Sabe? De a gente deixar de sentir aquilo que a gente sentia. Sabe, lembra lá do primeiro amor? Daquela paixão fervorosa que a gente tinha no começo da nossa caminhada. Eu não sei você, mas falo por mim. Quantas vezes eu me lembro dos retiros que eu participei, que Deus vinha, transformava a minha vida. Eu saía de lá, nossa, agora eu vou para a África. E aí no dia a dia eu acabo me tornando um religioso e esquecendo daquilo que eu fui chamado para viver. O Senhor está te convidando essa noite, convidando eu e você. Retorna ao primeiro amor, pratica as primeiras obras, entrega a tua vida como no início, te apaixona por mim de novo, me leva para o teu quarto, para que a gente tenha uma intimidade. Sabe, meus irmãos, o pastor Juscelio me contou uma coisa, acho que ele contou aqui no púlpito, que tem momentos que ele pega a Bíblia dele, fica nu no quarto dele, diante do Senhor, com a Bíblia no peito, dizendo: coloca dentro de mim as tuas palavras, Senhor, coloca dentro de mim as tuas palavras, porque sozinho eu não sei. Sabe, aqui não tem super-homem, não tem super-Telmo, não tem, eu conheço o pastor Telmo, nossa, cara incrível, ser humano incrível, mas ele é temente a Jesus, por isso que Deus está fazendo tudo isso aqui. Não tem a ver com homens, não tem a ver com homens o que a gente está vivendo nesses dias, sabe? Não vamos perder esse avivamento que está na nossa igreja, que está na nossa comunidade de fé. Vamos se entregar verdadeiramente e dizer: Senhor, eu rasgo as minhas vestes na Tua presença, coloca a Tua palavra dentro de mim, eu sou apaixonado por Ti, Jesus. Vem como nunca veio antes,
Transforma, Senhor, o meu vale de ossos secos em vida. Tira, Senhor, dentro de mim aquilo que tem que ser arrancado, a minha podridão, os meus pensamentos ruins. Arranca de mim esse mal, Senhor. Sabe, meus irmãos, é um convite para que a gente retorne ao primeiro amor essa noite. É um convite, a mesa está posta, o Cordeiro está presente. Lembra de onde caíste. Faz uma reflexão. Faz uma autoavaliação. Senhor, onde foi que eu errei? Pede perdão. Vai lá. Conserta. Pede perdão para aquela pessoa que tu magoasse. Sabe? Se tu fosse grosseiro, ríspido em algum momento, que o Espírito Santo te lembre agora onde tu caísse. Vai lá e conserta. Vai lá e conserta. O pastor Thelmo uma vez disse para mim, eu nunca esqueci. Ele falou que um casamento onde o homem confessa os seus erros para a esposa, ele é curado. Um casamento onde a mulher descobre, dificilmente tem jeito, mas tem também. Mas quando o homem se coloca e diz, minha esposa, eu estou assistindo o que não deve, me perdoa, eu sou limitado. Ah, cara, eu tenho certeza, pastor, eu tenho certeza que Jesus vai vir com misericórdia. Tem tantos testemunhos essa semana dos bravos, tanta coisa linda acontecendo no nosso meio. Sabe, irmão, não perde tempo, volta para casa hoje. Se é para o teu filho, diz, meu filho, me perdoa, eu fui grosseiro contigo. Minha filha, me perdoa. Esses dias eu estava fazendo um aplicativo de inglês bem alto em casa e falando com o aplicativo e estava atrapalhando a minha filha que estava estudando. E ela disse para mim, ô pai, baixa o volume. Rapaz, na hora eu lembrei do pastor Thelmo, o italiano que estava dentro de mim, nem é italiano, é um afrodescendente, né? Rapaz, eu peguei e disse, como assim? Eu estou estudando e tu tá... Ah, cara, não. Eu olhei para as filhas, me perdoa. Sabe, eu estou construindo algo, meus irmãos, diante de Deus. E se for por mim mesmo, eu vou fracassar, eu sei a podridão que há dentro de mim, Edu. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fiz, mas eu me lembro, aquele menino cheio de esperança em Deus, sabe? Senhor, me mostra os teus tesouros escondidos, Senhor. Aí me apresentaram Jesus de verdade. E hoje nós estamos aqui junto com vocês, celebrando tudo aquilo que Deus tem feito, com muita humildade, com o coração quebrantado na presença do Senhor, mas continuo me arrependendo todos os dias e me lembrando que eu preciso voltar a praticar as primeiras obras. Amém? Talvez você perceba que o teu coração esfriou, ou que outras coisas ocuparam o lugar de Deus na sua vida. Mas eu vou te fazer um convite e vou encerrar. O Espírito Santo nos diz, volte ao primeiro amor. Abandona os ídolos. Se rende novamente ao único e verdadeiro Deus. Que nessa noite a gente possa deixar os ídolos de lado. E o povo reconhece dizendo, o Senhor é Deus. Repita comigo, o Senhor é Deus. Com força, homens, por favor, o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Palmas para Jesus, meus irmãos, Ele é bom. Pastor, por favor. Louvado seja Deus. A gente se encontra. Pastor Thelmo, por favor.